Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributária e professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. E hoje a live é um tema muito importante. Bom dia quem está entrando. Só me confirme se som e imagem está ok. Para a gente continuar aqui a nossa live, que é sobre as divergências do fisco fácil, um tema bastante importante que a gente vai estar especificando aqui, detalhando todas as regrinhas, as principais. Então, só me dê um retorno se o som está ok aí. Tudo ok, beleza. Então, vamos lá. O Fisco Fácil é um sistema de comunicação, é um portal que a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro tem, de comunicação com o contribuinte. Além de disponibilizar serviços para poder o contribuinte ter acesso à certidão negativa, baixa de inscrição, também esse Fisco Fácil traz as pendências apuradas através de malhas finas feitas pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, deixa eu colocar aqui os meus slides, deixa eu verificar aqui a sequência para a gente dar aqui continuidade e eu estar explicando no passo a passo para vocês. Pois bem, quais são as principais malhas finas? E através dessas malhas finas, o Fisco Fácil aparece as pendências. E aparecendo essas pendências, o contribuinte do ICMS tem que sanar essas pendências o quanto antes para não chegar a um auto de infração, ok? Então, as principais são 3 tipos de pendências que vão aparecer para os contribuintes do ICMS. Tem as pendências impeditivas de certidão de regularidade fiscal, mas uma vez cumprindo essas pendências, automaticamente ela aparece. Tem as malhas finas com autorregularização automática, que nós vamos estar verificando que são as divergências PG10D e cartão de crédito ou débito, NFE e NFCE e cartão de crédito ou débito, e documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos e os lançamentos na FD, ICMS e IPI. As malhas finas com autorregularização também acompanhadas pela fiscalização. Então, nós temos malhas finas em que, quando o contribuinte do ICMS sana aquela pendência, automaticamente aquela pendência vai desaparecer. E o último item que eu vou trazer aqui na nossa live são as malhas finas com autorregularização acompanhada pela fiscalização. E aí, nesse ponto, vocês têm que prestar bem atenção, que como advogada tributária, eu tenho pego clientes em que está aparecendo lá no DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte do ICMS, o auto de infração. Ele não chega nem nem receber o aviso amigável. Então, aqui na sequência, continuando aqui, a primeira pendência que nós vamos adentrar são as pendências automáticas. Essas pendências automáticas, que eu vou relatar aqui, se não sanar, são impeditivas de certidão de regularidade fiscal negativa ou positiva com efeito de negativa. Quais são essas pendências? Exemplo, omissão de envio das declarações do ICMS. A GIA ela já foi extinta em maio do ano passado, então você não vai se preocupar, a não ser se aparecer omissões para trás, né? De anos para trás. DECLAN, omissão da entrega da DECLAN, FD, ICMS, IPI e DUB, ICMS.
Vocês têm que prestar bastante atenção quando se trata, inclusive, de omissão de entrega da FD, ICMS e IPI, porque existe na legislação do Estado do Rio de Janeiro, lá no anexo 1, parte 2 da Resolução 720 de 2014, que trata do cadastro de contribuinte do ICMS, que se a empresa, durante um intervalo de 12 meses, ficar sem entregar a FD, ICMS e IPI por 3 meses consecutivos ou não, ela vai ter a sua inscrição impedida. E inscrição impedida, a empresa contribuinte do ICMS não pode emitir nota e nem comprar nada, então não pode receber nota fiscal alguma de fornecedor. E para sanar essa irregularidade, vai ter que entregar as FDs, ICMS e IPI para trás, as que não foram entregues. Então, quando acusar no Fiscofácil omissão de envio de alguma declaração, forma de sanar é entregando. Vai ter multa se entregar, por exemplo, uma EFD, ICMS, IPI fora do prazo? Multa existe, mas por enquanto, e a multa está prevista lá no artigo 62B da Lei 2657/96, que é a Lei do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro só aplica multa se houver auto de infração. Então, você vai entregar a EFD, ICMS e IPI fora do prazo e não vai receber uma multa de imediato, mas lá na frente possa ser que haja uma ação fiscal e, se houver, vai ter o auto de infração cobrando a multa nos termos desse dispositivo legal que eu acabei de mencionar. Se não me engano, a multa são de 1.000 FIIs, mas ela pode ser reduzida dependendo quando que a empresa entregou fora do prazo essa EFD, ICMS e IPI. Uma coisa importante que eu vou chamar a atenção para vocês quanto ao envio, por exemplo, da EFD, ICMS e IPI fora do prazo, é que a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro deixou uma observação no seu portal da seguinte forma: a multa será aplicada somente quando iniciada uma ação fiscal, mas em breve o procedimento será completamente automatizado, sendo aplicada a multa imediatamente após a recepção do arquivo entregue fora do prazo, a exemplo do procedimento já adotado pela Receita Federal do Brasil para a declaração do imposto de renda. Então, cuidado que quando você entrega essas declarações fora do prazo, só há multa de infração se houver uma ação fiscal e uma lavratura de um auto de infração. Mas no futuro próximo, e a gente não sabe dizer quando será esse futuro próximo, se vai ser amanhã ou depois, quando você entregar alguma dessas declarações fora do prazo, já vai aparecer lá a multa dentro do portal da Cefaz do Estado do Rio de Janeiro. Prosseguindo aqui, dentro dessas pendências automáticas, e que se você não sanar é impeditiva de a empresa ter uma certidão aí de regularidade fiscal, tem também essas aqui que quando a empresa sofre auto de infração e não paga, ou faz um parcelamento, começa a pagar e não paga mais, vai aparecer essa pendência lá no Fiscofácil, e a forma de sanar é pagando o imposto. E outra coisa que chama atenção ali é estabelecimento com situação cadastral impedida ou cancelada. Esta informação não aparece na aba pendências no Fiscofácil, por isso que vocês têm que estar toda semana adentrando o DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, porque, como, por exemplo, esse caso de impedimento de inscrição estadual, porque ficou sem entregar a FD, ICMS e IPI por 3 meses consecutivos ou não, no período de 12 meses, não vai aparecer essa pendência no Fiscofácil, mas vai aparecer notificação
no DEC, já avisando a empresa que ela pode ter a inscrição impedida. Então, muitas empresas não estão olhando o DEC, aí um belo dia vai emitir a nota fiscal eletrônica e não consegue. Por quê? Porque a sua inscrição está impedida. Outra malha fina importantíssima são as malhas finas com autorregularização automática. Uma vez o contribuinte do ICMS sanando a pendência, automaticamente o fiscofácio, no caso, vai suprimir essa pendência. Trata-se de cruzamento de informações entre dados de vários sistemas da Secretaria ou informações com outros entes, órgãos ou geradas por determinação legal, para apontar indícios de sonegação fiscal. Então, as malhas finas que eu vou citar aqui, que são de 3 tipos, uma vez o contribuinte sanando a pendência, automaticamente o fiscofácio atualiza e essa pendência some lá do fiscofácio. Quais são elas que eu vou detalhar no passo a passo? Cruzamento de informações PG-10D versus cartão de crédito ou débito, NFE saída versus FD ICMS IPI, essa é nota fiscal eletrônica. O fiscofácio, no caso, a malha fina da Secretaria de Fazenda, não é só quanto às notas fiscais emitidas e os lançamentos na FD. Também está fazendo malha fina com relação às notas fiscais emitidas pelo fornecedor e os lançamentos na FD no livro de entradas desse contribuinte. Daí, esse contribuinte tem que saber das regras de lançamentos na FD ICMS IPI, porque no livro de entradas a visão é da empresa informante, da empresa compradora, onde ela vai ter que parametrizar corretamente o CEFOP com a situação tributária na visão dela. Muitas das vezes, o fornecedor colocou lá um CEFOP, por exemplo, ele é contribuinte substituto, colocou o CEFOP 5401 na condição de contribuinte substituto fabricante da mercadoria. E com a situação 10, mas a empresa compradora é um comércio varejista contribuinte substituído. Então, ela tem que parametrizar no livro de entrada com o CEFOP de compra para comercialização cujo ICMS foi retido e parametrizar com a situação 60, para dizer que o imposto foi retido na fase anterior. Muita empresa copia o CST da nota do fornecedor, o CST 10, trazendo indevidamente base de retenção e valor do imposto retido e acaba indo indevidamente por apuração do ICMS-ST a crédito e essa pendência está aparecendo lá no fiscofácio. Aí tem que retificar a escrituração, parametrizando corretamente e tirando essas informações lá da apuração do ICMS-ST. Temos também as divergências de cartão de crédito versus NFE e NFC emitidas. Essa malha fina iniciou em janeiro desse ano e ela está muito eficaz. Importante eu falar aqui para vocês que atualmente apenas encontra-se habilitada a malha fina fiscal cartão e NFE e NFCE. As demais malhas finas automáticas, que é PG-10D versus cartão, documentos eletrônicos versus EFD, por exemplo, foram desabilitadas a partir de julho desse ano, sem prazo de retorno, mas tome cuidado, porque no final da live eu vou estar falando da malha fina com autorregularização acompanhada pela fiscalização. A fiscalização continua fazendo cruzamento de informações e colocando o contribuinte, quando há indício de sonegação, na malha fina com autorregularização acompanhada pela fiscalização que eu vou detalhar a seguir, ok? Continuando aqui, as características dessas malhas finas que eu acabei de mencionar, que com autorregularização automática, não impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, as justificativas não eliminam as pendências,
Objetivam possibilitar ao contribuinte a autorregularização antes da ação fiscal, são atualizadas automaticamente pelo próprio Fisco Fácil, e há casos onde a baixa de pendência só pode acontecer após a verificação do caso concreto pela fiscalização. Dentro dessa malha fina com autorregularização automática, nós temos o cruzamento de informações PG-10D versus cartão, que por enquanto está desativado, mas não quer dizer que a empresa não está sendo monitorada. Ela está sendo monitorada sim, eu vou dizer a seguir. Esse caso é quando a receita bruta. Está perguntando aqui, Estado do Rio de Janeiro, em caso de erro na CST, tem que solicitar autorização para retificar? Nesse caso, não, autorização para retificar não. Há muito tempo, na realidade, a retificação da FD não precisa mais pagar taxa de serviço estadual, e você tem o prazo para você retificar até 3 meses a partir lá da apuração que você quer retificar, e passou 3 meses para retificar a partir do período que você está apurando, você tem que pedir autorização lá dentro do portal da Cefaz do Rio para poder retificar. Então, isso seria qualquer retificação na FD, se passar o período de 3 meses lá do período da apuração que você está o quê? Retificando. Então, se, por exemplo, é uma apuração de julho e houve um erro lá no lançamento do CST, por exemplo, o fornecedor colocou com a situação 10 e você, como substituído, teria que colocar 60 e colocou 10, ou seja, importou o que está no XML do fornecedor. Se há uma estouração de julho, agosto, setembro, outubro, você pode retificar sem precisar pedir autorização até final de outubro, mas a partir de novembro vai ter que solicitar autorização lá no portal da Cefaz do Rio de Janeiro, e lá, quando você clica em acesso rápido EFD, tem um ambiente que você solicita autorização para poder fazer a retificação, mas não precisa mais, há muito tempo, pagar taxa de serviço estadual, que era de quase R$ 1.000, ok? Então, continuando aqui, o PG10, qual é o tipo de divergência que dá? A receita bruta que a empresa colocou no PG10 está em divergência com as informações da administradora de cartão de crédito. Dentro da parte 2 da resolução 720 de 2014, tem uma obrigação mensal que as administradoras de cartão de crédito têm que informar todo mês para o fisco, enviar um arquivo TXT com todos os valores de vendas de cada CNPJ, de cada empresa. Então, por exemplo, as vendas que a empresa realizou em setembro, que foi o mês anterior, o fisco do estado vai ter acesso às informações através da administradora de cartão de crédito a partir do mês de outubro, que ela é obrigada a enviar esse arquivo TXT para o governo do estado. O governo do estado, no caso em que o contribuinte é Simples Nacional, faz o cruzamento de informações de receita bruta que essa empresa informou lá no PG10D e o TXT de administradora de cartão de crédito, e verifica que há omissão de receitas. Nesse caso, como sanar? Tem que retificar todos os PG10 para trás, incluindo essa receita faltante, e vai gerar DAS a recolher com os tributos em cima dessa receita omissa. Só que tem uma coisa importante aqui com relação a isso. Quando a empresa optante pelo Simples Nacional e há omissão de receita, inclusive nessa omissão de receita não foi emitida nota fiscal eletrônica, seja NFE ou NFCE, que é a nota do consumidor
eletrônica emitida pelo comércio varejista, tanto o artigo 12A da Lei 5.147 de 2007, que trata das regras gerais do Simples Nacional dentro do Estado do Rio de Janeiro, e o artigo 30, parte 3 da Resolução Cefaz 720 de 2014, estabelece o seguinte: a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, poderá a qualquer tempo, desde que antes do início de ação fiscal, denunciar espontaneamente a realização de operações ou prestações ou aquisição de mercadorias ou a sua manutenção em estoque, promovidas sem documento fiscal ou com documento inidôneo, sendo asseguradas a não aplicação de multa por ventura cabíveis às referidas irregularidades, inclusive por descumprimento de obrigação acessória, inclusive por descumprimento de emissão de nota fiscal. O que ele está dizendo aqui? Que se a empresa do Simples Nacional fizer a denúncia espontânea com relação a essa receita omissa, ela não vai ser afastada de ser autuada por descumprimento de obrigação acessória, por falta de emissão de nota e obrigação principal. Mas o que é essa denúncia espontânea? Essa denúncia espontânea, formalizar a denúncia espontânea, não é ir na inspetoria do ICMS jurisdicionada ao estabelecimento e apresentar uma petição de denúncia espontânea. É o que eu acabei de mencionar. É fazer as retificações do PG-10D, incluindo essas receitas faltantes, e aí vai ser gerado DAS sobre esses valores aí omissos que foram incluídos, e, nesse caso, é considerado como uma denúncia espontânea por parte do fisco do Estado do Rio de Janeiro. Então, para a efetivação da denúncia espontânea, a ME-EPP, optante pelo Simples Nacional, não necessitará apresentar qualquer comunicação à Cefaz, mas deverá incluir os valores das operações, prestações ou mercadorias a que se refere às irregularidades nos respectivos períodos de apuração, meses em que ocorreram, considerando a correta segregação de receita lá no PG-10D. E aí, cuidado, se você não fizer isso, não incluir essas receitas faltantes no PG-10D, se a empresa não promover essa autorregularização, o que acontece? A própria lei que criou o Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006, e também o artigo 12B da Lei 5.147 de 2007, que é a lei específica do Estado do Rio de Janeiro, que traz regras sobre o regime do Simples Nacional, e o artigo 31 da parte 3 da Resolução Cefaz 720 de 2014, prevê que, no caso de auto de infração, o fisco pode cobrar o ICMS de acordo com as alíquotas normais do ICMS de uma empresa do regime normal, com as alíquotas de 20%, por exemplo. Se não for sanado essa irregularidade de omissão de receita antes de uma ação fiscal. Então, caso não seja promovida a autorregularização antes do início da ação fiscal, o ICMS e as multas cabíveis relativos às referidas irregularidades serão exigidos na forma aplicável às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, sem prejuízo da abertura do procedimento de exclusão da ME-EPP do Simples, porventura pertinente. Ou seja, é um caso tão grave que pode levar até a exclusão dessa empresa no regime do Simples Nacional. Então, cuidado com essa divergência, que é PG-10D e cartão de crédito. Todo mês, a administradora de cartão de crédito envia para o governo do estado todas as informações de vendas desse contribuinte do ICMS. Aí eu disse para vocês que dessa malha fina automática, a única que está, por exemplo, ativa nesse momento é a malha fina NFE, NFCE versus cartões. As outras duas malhas finas, que é essa que eu estou falando, PG-10D versus cartão, e documentos eletrônicos VZFD,
elas estão desativadas a partir de julho, porque está sofrendo o quê? Uma atualização no sistema. Então, a pergunta é: as pendências da malha fina fiscal PG10 versus cartão não aparecem lá no Fisco Fácil. O que aconteceu? Resposta do Fisco do Estado do Rio de Janeiro: a malha fina PG10D versus cartão foi desativada para atualização em julho de 2020 para alteração no layout da PG10. A desativação da malha fina não assegura a autorregularização, somente os procedimentos acima citados, que são esses que eu falei. Tem que retificar os PG10 para trás, incluindo essa receita faltante, aí vai gerar DAS a recolher com os tributos sobre essa receita o quê? Faltante. As malhas finas são indícios de sonegação e, se houver divergência apurada, o contribuinte pode ser intimado através de ação fiscal para justificar as diferenças. E você pode cair na malha fina com autorregularização acompanhada pelo Fisco do Estado do Rio de Janeiro, que pode ir direto para a autuação, que vai ser o último tópico que eu vou estar falando aqui para vocês. Que a empresa não chega nem a receber aí o aviso amigável e não aparece lá a pendência no Fisco Fácil. Divergências, documentos fiscais NFE saída versus EFD ICMS CST ou ICMS operações próprias. Aqui também a divergência não é só de notas eletrônicas de saída, são também com relação às notas emitidas pelo fornecedor e divergências de lançamentos no livro de entrada, justamente porque esse grupo, qual a situação CEFOP, não está sendo parametrizado de forma correta no livro de entradas da FD, ICMS e IPI, e o profissional precisa se atualizar com as regras não só do guia da FD, ICMS e IPI, mas também adentrar nas regras específicas dessa escrituração prevista no anexo 7, parte 2 da Resolução 720 de 2014, que é a legislação específica do Estado do Rio de Janeiro. Quais são as principais divergências? Omissão de arquivo da FD, ICMS e IPI, forma de solucionar é enviar o arquivo da FD, ICMS e IPI. EFD, ICMS, IPI sem movimentação. Muita empresa, pessoal, depois que o Estado do Rio de Janeiro acabou com aquela taxa de serviço estadual para retificação, porque se você... Como é que era antigamente? Se a empresa retificasse após 3 meses daquele período que ela quer retificar, teria que pagar uma taxa de serviço estadual de 900 e tantos reais. Essa taxa caiu. E muito profissional pensa assim: já que essa taxa caiu, eu vou entregando a FD, ICMS e IPI zerada e lá na frente eu retifico e coloco com movimentação. Só que é aquele caso que eu falei no início da live. Existe na legislação do Estado do Rio de Janeiro, lá em cadastro do contribuinte do ICMS, que está previsto no anexo 1, parte 2 da Resolução 720 de 2014, que se a empresa, durante um período de 12 meses, ficar sem entregar, aí nesse caso é a omissão, né, de FD. No caso de omissão, se ficar sem entregar 3 meses consecutivos ou não, tem a sua inscrição o quê? Impedida. Mas também pode sofrer penalidades se entregar sem movimento, zerada, ok? Por que pode ter penalidades? Porque o fisco, quando você entrega sem movimento, o que acontece? Ele sabe que os documentos são eletrônicos. Ele sabe que naquele mês a empresa recebeu mercadorias, recebeu notas fiscais de mercadorias ou de serviços fatos geradores do ICMS e emitiu nota fiscal. Então, pode sofrer penalidade quanto a isso. Então, cuidado com essa hipótese de FD, ICMS e IPI sem movimentação, entregar zerada.
porque o fisco tem como saber que, na realidade, houve movimento ali naquele período e pode vir autuar a empresa nesse sentido. A forma de regularizar é retificando, trazendo aí as informações daquele período. Outra pendência que acusa no Fiscofácil quanto a documentos fiscais e lançamentos na FD, documento fiscal não escriturado. Cuidado que vocês têm que saber as regras de escrituração de documentos extemporâneos, tanto no guia da FD, ICMS e IPI, como também na legislação do Estado do Rio de Janeiro, anexo 7, parte 2 da Resolução 720 de 2014, diz que as regras de lançamento na FD, ICMS e IPI, o contribuinte tem que olhar não só para o guia dessa escrituração, mas também para as regras de escrituração em geral previstas no regulamento do ICMS, que são as regras previstas no anexo 2 do livro 6 do regulamento, que são as regras previstas para os livros de entrada e saída em papel, que são aplicáveis para a FD, ICMS e IPI no que for compatível. Então, na legislação do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o livro de entrada, as notas são escrituradas no mês em que entrou efetivamente a mercadoria no estabelecimento. E no caso de serviço, transporte e comunicação, no mês que o serviço foi o quê? Tomado. Então, não é escriturado pela data lá da emissão da nota do fornecedor. E no livro de saídas, apesar do fato gerador do ICMS ser a saída da mercadoria, o livro de saída é escriturado pela data da emissão do documento fiscal. Então, cuidado que se, por exemplo, numa escrituração de julho, a empresa esqueceu de lançar um documento que o fornecedor emitiu, nesse caso, se trata de escrituração extemporânea. A empresa vai ter que escriturar na escrituração atual um documento lá de trás. Tem regras específicas. E lá na FD, ICMS e IPI, você não vai escriturar a situação do documento lá no registro C100, por exemplo, como documento regular. Vai escriturá-lo como documento regular extemporâneo. Inclusive, tem que observar a resolução Cefaz 202, se eu não me engano, é do ano de 2018, que trata do crédito extemporâneo, que lá proíbe a retificação da escrita, o documento tem que ser escriturado na escrituração atual, observando as regras de lançamento de crédito extemporâneo previsto nessa resolução Cefaz 202 de 2018. Então, no caso de documento que não foi escriturado no mês específico, não se deve retificar. Tem que dar o tratamento de escrituração extemporânea. Então, a empresa, o profissional, ele tem que estar por dentro dessas regras, ok? Tem muita pendência, como eu falei, de documento fiscal escriturado incorretamente. Deixa eu só verificar aqui que alguém perguntou aqui. Sandro perguntou, doutora Ana, tem uma empresa que tinha 50 pendências de divergências, nota NFE com FD e ICMS. Primeiro, Sandro, você tem que identificar no Fiscofácil que divergência é essa. E sumiram no regime normal, que pode ter acontecido. Então, pendências NFE com FD e ICMS sumiram do regime normal. Primeiro você tem que verificar que pendência que ocorreu para eu poder te ajudar aí nesse sentido. Quando receber carta de correção para corrigir a descrição do produto, devo corrigir manualmente para gerar o SPED fiscal? Isso pode acusar erro no portal do Fiscofácil? Aline, pode sim. Olha, o guia da FD
Então, por exemplo, eu emiti uma nota, por exemplo, saída em bonificação deveria ser CFOP 5.910, se eu não me engano, e coloquei CFOP de venda 5.102. Aí emite-se uma carta de correção. Qual é a orientação do guia da FD ICMS IPI? Tem que lançar com o CFOP correto, ok? Que é o de bonificação 5.910. Porque foi emitida carta de correção. Vai acusar erro no Fiscofácil? Vai, porque o Fiscofácil é um sistema que ainda está sendo moldado. Mas, se você pegar o guia do Fiscofácil, lá orienta, se houver essa pendência, você vai colocar a justificativa que foi emitida o quê? Uma carta de correção. E, nesse caso, é a única justificativa que desaparece, ok? Porque, em regra, quando você justifica no Fiscofácil, demora ali para aquela pendência sair, mas se tratando de carta de correção, o fiscal vai verificar que foi emitida a carta de correção, foi escriturado com o CFOP correto e que o Fiscofácil acusou de divergência, que o Fiscofácil é um sistema matemático, ele verifica lá que a nota foi emitida com o CFOP 5.102 e você escriturou com 5.910, que é de bonificação, então ele vai acusar divergência, mas você vai justificar dizendo que houve o quê? Carta de correção. A Aline perguntou: o lançamento temporâneo pode ser aplicado para as notas de saída também? Sim, Aline. Entrem no portal da Cefaz do Rio de Janeiro. No canto direito tem acesso rápido, tem ordem alfabética, cliquem. EFD, ICMS e IPI. Tem um mini manual que a Cefaz do Rio fez. Não é completo, não traz todas as regras de escriturações na FD, mas cliquem lá no item escrituração extemporânea. Ele vai falar tanto do livro de saída como do livro de entradas, ok? Não se retifica. Você vai escriturar o documento na escrita atual, com situação de documento regular extemporâneo e seguindo as regras lá desse manual feito pela Cefaz do Rio de Janeiro. Sandro disse assim: era divergência ST, ICMS e FD. Fui entrar e sumiram, eram de notas de 2015. Sandro, você tem que verificar se levanta se houve retificação dessas FDs. Me parece o caso que você está pegando uma empresa que era outro profissional que fazia, de repente o outro profissional viu as pendências lá no Fiscofácil, retificou, porque quando há divergência ST e ICMS lá na FD, a forma de solucionar é retificando, ok? Parametrizando de forma correta e vai sumir. Então, você tem que verificar se foi entregue essas retificações, porque para assumir assim de uma hora para outra. Continuando aqui, divergências de documentos fiscais emitidos ou recebidos com relação a FD, ICMS, ST ou ICMS operações próprias. Documentos fiscais não escriturados, já falei. Então, deixa eu botar o slide para frente. Documento fiscal escriturado incorretamente, é justamente esse grupo aí de alíquota, CFOP com a situação. Outra coisa também que está ocorrendo, principalmente no comércio varejista, o empresário, ele não quer se inteirar da regra do negócio, acha que basta comprar o software, emissor da NFC, aperta o botão e pronto, ninguém está adentrando no XML, e muitas vezes a empresa é regime normal, não é optante pelo Simples Nacional, e a mercadoria, com a situação é 00, se é 00, tributado integralmente, tem que vir no XML, tem que constar base de cálculo, alíquota e valor do ICMS. Então, acontece muito erro no software emissor de NFCE. O que está acontecendo? De 15 itens que está lá no XML da NFCE, 3 está indo com a situação 00, tributado integralmente, mas está zerado base de cálculo, alíquota e valor do ICMS. O profissional, quando traz essas informações para o livro de saída, o que ele copia igual que está o XML, ok? Informações, vai acusar erros no validador? Não, porque está sendo preenchido a base de cálculo alíquota e o valor do ICMS
zero. Então, está sendo preenchido os campos com valor zero. Só que o Fiscofácil é um sistema matemático, desculpa aí. O que é um sistema matemático? Ele verifica, ora, se a situação é 0,0, ele pega o valor da mercadoria alíquota e já traz lá na pendência do Fiscofácil as diferenças de valores do ICMS que a empresa está o quê? Devendo. Então, gente, o que eu vejo muito no mercado? O pessoal não está adentrando no XML. Quem de vocês aí já fez curso comigo aí? Só coloque aí eu. Se já fez qualquer curso comigo. Porque nos meus cursos, o que acontece? Primeira coisa que eu adentro, os XMLs dos documentos eletrônicos. Beleza, Sandro, Júlia, Regina, Lucas, bastante gente. Rosa, ali, caramba, muitos alunos aqui na live. Então, o que acontece? Eu não estou cansada de dizer para vocês que profissional que tá, Gisele também, profissional que está restrito a DANF é profissional que do passado. Tem empresas que nós estamos na versão 4 da nota eletrônica. Então, na versão 4, o que acontece? A alíquota do ICMS no XML tem que estar separada do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, tem empresas que não estão informando o fundo na nota, só vai o ICMS de 18, ou às vezes coloca o ICMS de 20 e o fundo de 2. E então é como se estivesse debitando de 22%. E lá na FD ele quer escriturar com alíquota de 20%. Aí vai acusar o quê? Divergência no fisco? Fácil. Então, tudo isso porque o profissional não está adentrando no XML aí do documento fiscal. Nesse caso, quando você emite um documento com destaque maior, a solução é artigo 32, parágrafo 3º do livro 1 do regulamento do ICMS, em que o destinatário teria que emitir um documento devolvendo essa diferença para o fornecedor se creditar para matar esse débito a maior, ok? Porque se eu estou emitindo uma NFE para um contribuinte, eu estou transferindo crédito maior. Então, esse contribuinte tem que devolver a diferença aí de 2% para esse fornecedor se creditar desses dois e matar aquele débito de 22%, aí fica 20%. Essa é a forma de sanar na FD, ICMS e IPI, mas teria que ser feita no período de apuração. Depois que passa o período, não tem mais como resolver isso. Documentos escriturados com modelo incorreto. Isso é o que eu mais pego e o que a fiscalização pega. Durante anos, houve a entrega dos arquivos TXT da FD, ICMS e IPI, mas o Fiscofácil surgiu de 2018 para cá. Então, tem muita empresa que já emitia NFE e já recebia NFE de fornecedores desde o início da implantação desse documento eletrônico, mas o profissional que fez a FD está lançando como modelo o quê? Modelo 1A, que é aquele documento em papel. Muitas das vezes era lançado dessa forma, porque qual é o problema maior de lançamento de documentos na FD? É trazer os 44 dígitos da chave de acesso, tanto das notas emitidas pelo fornecedor, quanto das notas emitidas pela própria empresa. Então, tem muita gente que vai lá e parametriza para importar com o modelo 1 ou 1A. Só que agora está aparecendo essas divergências no Fiscofácil. E como é que vai ter que resolver essa divergência? Retificar todas as FDs de 5 anos para trás, importando os XMLs das notas dos fornecedores e das notas emitidas pela empresa com as chaves de acesso. Essa empresa vai ter isso? Dependendo do fiscal, vai entender que foi escriturado documento inidôneo. O que é documento inidôneo? Artigo 24 do livro 6 do regulamento do ICMS, aquele que não é o exigido pela legislação. Ora, se o modelo exigido pela legislação é
o modelo eletrônico, não se pode receber documento em papel. Pode, arriscado a empresa perder até os créditos serem glosados. Então, isso é uma situação muito grave aí, ok? Divergência, cartão, e essa divergência é a que está ativa, tá? Porque está desativada para atualização a divergência PG10D, cartão de crédito, divergência documentos emitidos e recebidos, IFD, ICMS e IPI. A que está ativa é essa de cartão Visa NFE e NFCE, e a seguir eu vou falar da malha fina com autorregularização acompanhada pela fiscalização, que você não recebe o aviso amigável e já está aparecendo o auto de infração. E começou esse ano. E como advogada tributária, como eu tenho acesso aos autos de infrações para fazer as impugnações, eu vou contar aqui uma experiência que aconteceu com o meu cliente, ok? Então, nesse caso aqui, divergência de cartão versus documentos emitidos, seja NFE modelo 55 ou NFCE modelo 65, quando se tratar de contribuinte do Simples Nacional, porque você tem lá a aba cartão, onde o Fiscofácil traz os valores de cada administradora de cartão de crédito que forneceu para o fisco as vendas daquele mês, e você tem como verificar as notas de divergência, mas quando você vai clicar em notas não aparece nota nenhuma, muitas vezes porque houve omissão o quê? De receita, porque a empresa não emitiu o documento fiscal. Ou às vezes emitiu e você pode solicitar pelo Fiscofácil o XML dessas notas, que está ocorrendo divergência aí, no caso aqui do Simples Nacional, seria divergência com os documentos o quê? Eletrônicos, né? Então, pode solicitar o XML desses documentos. Se não vai aparecer os documentos, é porque realmente a empresa não emitiu. Aí é caso puramente de omissão de receita. Como é que é a forma de sanar quando a empresa é optante pelo Simples Nacional? Vai retificar os PG-10 para trás, incluindo as receitas omissas, e vai gerar DAS com recolhimento dos tributos sobre essas receitas aí omissas. Sana dessa forma. E a empresa do regime normal, que são as empresas do lucro real presumido, e as empresas que apuram o ICMS no regime normal, apesar de ser optante pelo Simples Nacional, que são as empresas que têm o Código de Regime Tributário 2 dentro do XML dessas notas fiscais, que é a empresa do Simples Nacional, excesso sublimite, que ela ultrapassou no ano a receita bruta de 3.600.000, que é o sublimite do ICMS, então ela está impedida de recolher o ICMS no Simples, tendo essa empresa, na realidade, ela só vai ser Simples Nacional para os tributos federais e ela vai ter que apurar o ICMS fora do Simples Nacional, tendo que observar a legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples Nacional. Muitos profissionais, eu deixo alerta, não sabem pegar o PG10D, não sabe verificar, porque o PG10 é uma sopa de letras. Lá tem como você observar em que momento a empresa está impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional. O PG10 zera o ICMS, não faz mais cálculo, mas tem profissional que não está preparado com isso. Continua emitindo nota fiscal com CSOSN e também com CRT1, que é a empresa do Simples, que não ultrapassou o sublimite, e não está entregando a EFD, ICMS e IPI. Porque no momento que ultrapassa, no momento que está impedido, tem que atender às regras do ICMS regime normal. Então, essas empresas, tanto a empresa regime normal, lucro real presumido, ou Simples Nacional, excesso sublimite, que houve divergência de cartão de empresas de cartão, né? Cartão de crédito ou débito, versus NFE ou NFCE emitida, tem que fazer denúncia espontânea, mas também não é uma petição. Entrou em vigor esse ano, e a partir de 10 de 12 de 2019 foi publicada a resolução Cefaz 92 de 2019, que alterou a resolução 720 de 2014, acrescentando um anexo, se não me engano, ao 22, trazendo como é que
vai pagar o ICMS sobre essa receita omissa e como é a escrituração lá na FD, ICMS e IPI. Então, essa resolução Cefaz 92 de 2019, ela estabelece os procedimentos da escrituração do ICMS pago no caso de denúncia espontânea. Como essa resolução entrou em vigor a partir de janeiro de 2020, os procedimentos de escrituração só podem ser realizados nos arquivos da FD, ICMS e IPI dos períodos de janeiro de 2020 em diante. Mas isso não significa que o ICMS pago não possa ser escriturado. Isso eu já havia dito em lives do ano passado. O contribuinte que efetuar a denúncia espontânea, que não é protocolar uma petição na inspetoria, a denúncia espontânea é escriturar em débito especial lá na EFD, ICMS IPI, com o código que o Rio criou, o ICMS que vai recolher sobre essas omissões de receitas apontadas no Fiscofácil, porque aparece no Fiscofácil a administradora de cartão de crédito dizendo que naquele mês a empresa vendeu X, mas não aparecem as notas o quê? Emitidas. Então, o contribuinte que efetuar a denúncia espontânea, pagando o imposto devido em operação ou prestação realizada sem cobertura de documento fiscal ou qualquer outra forma considerada como omissão de receitas, com valor atualizado monetariamente e acréscimos moratórios, antes do início de qualquer procedimento fiscal, deve adotar os procedimentos na FD, ICMS e IPI, regulamentados através da Resolução 720, no mês em que ocorrer a denúncia espontânea, isto é, o mês em que o contribuinte efetuar o pagamento do imposto. Então, se ele efetuar nesse mês, ele vai lá na FD, vai dizer que pagou o ICMS sobre essa receita faltante, mas lá no registro E115 ele vai declarar que o pagamento desse imposto é referente à omissão de receita de mês e ano lá de trás. Então, aqui diz, já o pagamento, bem como alguns dados na estruturação da FD, ICMS e IPI, devem remeter ao período de apuração ou prestação onde tiver ocorrido o fato gerador. Basta vocês irem, deixa eu só confirmar o anexo da parte 2 da Resolução 720 de 2014, é isso mesmo, anexo 22, que traz o passo a passo como é que é lançado na FD, ICMS e IPI. Nesse caso aqui, eu entendo que essa denúncia espontânea só vai afastar de um auto de infração pelo descumprimento de obrigação principal, mas que a empresa está sanando com pagamento. Mas eu entendo que não vai afastar de um auto de infração de falta de emissão de documento o quê? Fiscal. Já lá o optante do Simples Nacional, a legislação do Rio deixa claro que essa denúncia vai afastar a futura penalidade pela falta de descumprimento de obrigação que é acessória. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E a última malha fina que eu estou pegando esse ano é a seguinte: procedimentos para autorregularização, malha fina com autorregularização acompanhada pela fiscalização. Acontece muito para quem tem regime Rio-Log. Também, quando é identificada pelo sistema da Cefaz, descumprimento de obrigação principal, pendências com relação a descumprimento de obrigações o quê? Acessórias. O que seria essa malha fina? A partir do dia 23 de outubro de 2019, foi regulamentado através dessa resolução Cefaz 75 de 2019 as novas regras para o aviso amigável, tá? Será expedido exclusivamente nas situações em que a análise automatizada de dados constante no sistema corporativo da Cefaz indicar omissão ou inconsistência no cumprimento de obrigação acessória ou na quitação de débitos tributários. O que mudou com essa resolução 75, que traz as novas regras do aviso amigável? Deixo claro aqui que o aviso amigável ele tem que aparecer no DEC e o DEC envia para o Fiscofácil. Então, olha o DEC toda semana. Qual é a diferença do novo aviso amigável para o aviso amigável anterior,
que era regido pela Resolução Cefaz 265/2018. No período entre 9 de junho de 2018 a 22 de outubro de 2019, período em que a Resolução 265/2018, que tratava sobre aviso amigável, estava em vigor, o aviso amigável, pessoal, era exigido, a secretaria enviava aviso amigável antes do início de praticamente todas as ações fiscais, ok? Os avisos amigáveis nessa época eram gerados por um auditor fiscal, quando era designado para execução de ação pela Subsecretaria de Receita. Este auditor fiscal analisava as contestações dos contribuintes antes de indicar procedimentos tendentes à aplicação dessas penalidades previstas na legislação. Com a resolução Cefaz 75 de 2019, a partir de 23 de outubro do ano passado, com a nova regulamentação sobre o aviso amigável, o que mudou? As ações fiscais podem ser iniciadas sem envio de aviso amigável, pode ter início de ação fiscal antes de enviar o aviso amigável. E não é um auditor específico, vai ser um sistema, existe um sistema de inteligência informatizado da Secretaria da Cefaz do Rio de Janeiro, que cruza as informações. Se a empresa cair nessa malha fina, já há início da ação fiscal, e se a fiscalização entender que há indícios de sonegação, ele não te envia aviso amigável, não, vai acontecer igual um cliente meu. Já aparece a intimação do auto de infração no DEC. O que aconteceu com o cliente meu esse ano? Ele vinha se creditando de ativo imobilizado de 1,48 avos, mas não vinha lançando o bloco G, que é o CIAP, que é ali o controle do crédito ativo imobilizado. Não apareceu aviso amigável dizendo, olha, FD está sem as informações do CIAP, que é o bloco G, não, já apareceu direto o quê? Lá no DEC, o auto de infração. Isso porque o meu cliente caiu nessa nova malha fina, que é malha fina com autorregularização acompanhada pela fiscalização. Se eles entenderem que não é indício aí de sonegação, ao início da ação fiscal, havendo o início, verifica que o contribuinte ali está de boa fé, que não há indício de sonegação, ele envia o aviso amigável, são enviados e analisados por uma equipe designada pela superintendência, não é um auditor específico, e a autorregularização será semiautomática. A empresa vai ter o prazo de 30 dias para retificar ali a FD, ou, no caso, contestar aí esse aviso amigável. Então, cuidado com essa nova malha fina aí, que é a malha fina acompanhada pela Secretaria de Fazenda. Sandro perguntou, doutora Ana, como vejo no XML o Fundo de Combate à Pobreza, se está nele destacado só olhando o XML? Simples. Você vai lá na tag ICMS, aí lá com a situação, por exemplo, 00, vai estar a alíquota de 18. E vai estar lá o fundo, e vai estar a tag Fundo Estadual de Combate à Pobreza zerado. Ok? Você tem como verificar. Então, pessoal, a live daqui a pouco vai cair, que já vai ter 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Me dê um feedback aí, se estão gostando do conteúdo. Toda semana eu vou trazer novos conteúdos. Entre na bio da MG Treinamentos, e quem não segue a MG Treinamentos no Instagram, sigam, porque através do Instagram da MG Treinamentos, vocês vão ser notificados das próximas lives, ok? E cliquem no link da bio da MG Treinamentos, que lá tem todas as minhas redes sociais para vocês seguirem.
tem o meu canal no YouTube, e se você quer receber toda semana dicas tributárias, tem lá também no link na bio da MG Treinamentos, aqui no Instagram, a minha lista VIP no WhatsApp. Só mande uma mensagem: quero participar da lista VIP, eu te cadastro, toda semana você vai estar recebendo conteúdos aí. E quem tiver Telegram, entre no canal Dicas Tributárias, que eu também coloco ali muito conteúdo, ok, pessoal?